Noite em Sociedade. E hoje o programa está incrível, está em clima de aniversário, afinal, um ano da Brave Barbearia. Nós vamos conversar com Adriano Oliveira, ele que é o proprietário, barbeiro há 17 anos, campeão estadual da seletiva The Best Barber Brasil 2016, participou do reality show da The Best Barber Brasil 2017, ele que foi o único representante pernambucano na competição. E vai ser jurado de uma competição de barbeiros que vai acontecer no dia 23 de setembro na cidade de Toritama. Ele tem inúmeros certificados de workshops com os melhores barbeiros nacionais e internacionais. Então, continua ligadinho na nossa entrevista que ele vai contar sobre sua carreira, sua trajetória, seus sonhos. Provavelmente vai contar aí dos projetos futuros e olha, ele nos emociona. Continua ligadinho e acompanha essa entrevista que está, além de linda, muito emocionante. Inspiração, hein? Continua ligadinho. Boa noite em Sociedade. Então agora a gente vai conversar com ele, Adriano, da Brave Barbearia, que está aí comemorando um ano de Brave Barbearia, não é isso? Mas ele vai contar pra gente sobre toda a sua carreira, sua trajetória, há quantos anos ele iniciou. Boa noite, Adriano. Boa noite. É um prazer estar aqui com o programa Em Sociedade. A Fabiana que fez esse convite e a gente veio aqui contar um pouquinho da nossa trajetória até chegar onde a gente está hoje. Até chegar a comemorar um ano de um sonho realizado, Isso, né? isso. Um sonho com certeza aí árduo de uma longa trajetória. Bem longa, bem longa. Para a gente confirmar que é longa mesmo, me diga há quantos anos, Adriano, que você iniciou, né, com o trabalho de barbearia? Assim, eu iniciei, no tempo que eu iniciei mesmo, foi lá em 2001, mais ou menos, em 2001 para cá. 17 anos. Mais ou menos isso. Iniciei, quando eu vim fazer o meu primeiro curso que eu fiz foi em 2002. Mas eu já dava umas tesouradazinhas já, mesmo sem o curso. No caso, 2002 você fez o seu primeiro curso. Meu primeiro curso foi em 2002, no Senac, em Caruaru. Adriano, como foi o seu início, né? A gente sabe que foi lá atrás, né, onde não se existia inspiração. Conta pra gente agora, assim, bem detalhado, que a gente quer saber como foi o seu início. Pode contar. Bem, quando eu iniciei, eu trabalhava na Moura, na bateria Moura. Eu já dava umas tesouradazinhas lá e nas horas vagas eu sempre estava cortando cabelo no salão da minha noiva, que hoje é minha esposa, né? Na época ela tinha um salão. E eu iniciei com ela lá. Aí a gente tinha um espaçozinho, o meu espaço era mais recuadozinho, uma coisinha mais reservada, porque não era todo cliente que eu atendia, assim, porque eu não tinha tanta experiência ainda. Só mais dos conhecidos, dos familiares. Aí eu comecei lá e trabalhando de amor ainda. Quando eu já estava me sentindo mais seguro, assim, e tal. Aí foi quando eu comecei a fazer o meu primeiro curso, fiz o meu primeiro curso. E de um certo tempo... Conta pra gente, antes do curso, como era a estrutura? A estrutura lá era bem precáriazinha, assim, né? Tinha o espaço dela que a gente fez bem, uma coisinha mais arrumadinha. E o meu espaço ficava mais para uma sala reservada. Meio que escondidinho. Meio que escondidinho lá, porque era bem simples. Tinha uma cadeirinha bem simples, uma lâmpadazinha amarela em cima da Aquela cadeira. que esquentava a cabeça, né? Isso. Com um ventiladorzinho lá que soprava cabelo para todo lado. Mas foi dali que eu iniciei. E fui tomando gosto pela coisa. E quando eu percebi, já estava com uma boa clientela já. Os amigos já começaram, quem corta teu cabelo, quem corta, aí um ia indicando para o outro. E foi quando eu vi que já estava, eu digo, rapaz, eu tenho que investir no meu negócio agora.
Aí foi quando eu decidi sair da Moura. Aí eu falei com o pessoal lá para eles me demitirem. Aí eles, no início eles não queriam, mas quando eu contei a minha versão, que para que era que eu queria sair, aí eles até me deram uma força lá, se caso eu precisasse voltar, se não desse certo, as portas estariam abertas. Aí foi quando eu fiquei bem mais tranquilo, né? Que com certeza você foi um ótimo funcionário, né? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. E daí foi quando eu decidi sair e aluguei um local na mesma rua, porém um localzinho menorzinho, que também era bem simples, mas porém assim, humilde, mas bem organizadinho, bem limpo, que isso é muito importante, né, para a profissão, uma coisa, por mais humilde que seja o seu ambiente, mantenha a higiene, que isso é uma coisa que chama muita atenção. É primordial, não é? Organização, higiene, primordial nessa nossa profissão. Aí eu aluguei esse ponto, comecei trabalhando lá, e quando foi, com um tempo depois, já passei para um ponto que era vizinho, já era um espaçozinho maior um pouco, não era muita coisa não, mas já foi um pouquinho maior. Aí já dei mais uma organizada, e cliente, graças a Deus, sempre tive, assim, Não faltava, não né? faltava, sempre o pessoal indicava. Só que chegou um tempo que eu passei mais ou menos uma faixa de uns 7 a 8 anos nesse local. Chegou um tempo que eu estava trabalhando muito, trabalhava muito, mas não via assim uma inspiração para Evoluir. evolução na minha profissão. Na época não era tão valorizado como hoje, graças a Deus. A nossa profissão hoje é bem valorizada. E eu acabei que desistindo um pouco da profissão. Foi quando eu digo, não quero isso pra mim, porque eu não vejo uma trajetória de vida assim que eu não via em quem me inspirar, na verdade. Foi quando eu decidi, comecei a pesquisar na internet, eu vi que tinha uma profissão que estava fazendo muito sucesso na época, era martelinho de ouro. Poucas pessoas conhecem martelinho de ouro, que é uma técnica usada para tirar amassado de carro sem mexer com a pintura. Aí foi quando eu comecei a pesquisar, eu vi que em São Paulo tinha muitos cursos desses, muitos mesmo. Só que aí eu comecei a procurar qual a escola que estava na mídia. Em evidência, né? Eu queria fazer o melhor, né? Foi quando eu decidi ir para São Paulo. Eu fui em São Paulo, passei acho que quase 2 meses fazendo o curso lá de martelinho de ouro. E a barbearia, deixei um amigo meu aqui tomando conta por uns dias. Ele tinha a barbearia dele e ficou fazendo um servicinho nas duas. Aí é meu amigo Nel, ele é barbeiro aqui na cidade também. Aí quando eu voltei, aí eu já passei a abrir a barbearia só na parte da manhã. Já vim para trabalhar, já trouxe ferramentas. Trabalhava no turno da manhã na barbearia e à tarde eu saía para fazer serviços no carro de conhecidos, assim, do pessoal. Eu ia lá para as concessionárias de carro, eles me ofereciam algum serviço lá e eu fazia. Aí foi quando eu decidi fechar a barbearia. Quando eu fechei a barbearia, todo mundo me chamando de louco. Tu é louco, véio. Vai fechar a barbearia, tu com uma clientela dessa. No início até eu achei que eu tava louco também. Mas eu acho que foi uma das coisas melhores que eu fiz na minha vida. Porque às vezes a gente precisa desviar para entender que o caminho é aquele. Justamente. Não é? Eu costumo dizer isso, aquilo foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Talvez se eu não tivesse feito isso, talvez eu tivesse naquele mesmo localzinho, bem simplesinho, trabalhando muito, e ganhando continuaria pouco. Com as inspirações que era que você tinha, de ver as pessoas Justamente. envelhecendo naquele mesmo lugarzinho, Isso. né, sem evolução. Então, isso com certeza foi um desvio muito importante, né, Adriano? Muito importante. Eu sempre costumo falar isso.
Os meus clientes chegam lá, eu sempre eu conto essas histórias muitas e muitas vezes aos meus clientes lá. Aí eu tava nessa oficina, passei mais ou menos um ano afastado da barbearia. Aí depois eu vi que a coisa não era aquela que eu queria. Aí foi quando eu comecei a ver vídeos na internet e tal. Eu vi que a profissão estava voltando e eu tinha mais inspirações, assim, em quem me inspirar. E tem um cara que eu admiro muito ele e eu me inspiro muito nele. É um rapaz lá do Seu Elias, que é de Belo Horizonte. E é uma Seu das Elias é conhecido nacionalmente, inclusive é super jovem, não é? Mas é jovens. famoso por ser Seu Elias. Seu Elias. Mas é um cara altamente A jovem, marca né? dele é Seu Elias. Aí eu comecei a ver muitos vídeos dele e tal. Foi, foi aí que eu comecei a ver que as coisas estavam mudando pro lado da barbearia. Aí eu decidi voltar para a minha profissão. Digo, mas eu vou voltar de uma forma mais um pouco diferente. Aí eu vim, aí já arrumei um ponto mais central, que foi ali pertinho da cultura musical. E quando eu iniciei lá, eu já peguei um pontinho melhorzinho, a estrutura melhor, já tinha uma porta de vidro, já coloquei um ar-condicionado, já comecei a fazer diferente, o diferencial, né? Na cidade. Já recomeçou. Isso. Era pequeno, porém já mais uma estrutura aconchegante. melhor, não é? Tinha um ar-condicionado, tinha um Wi-Fi, tinha uma água, tinha um lavatório, que antes eu não lavava o cabelo. E passei nesse local, passei mais ou menos uns 3 anos, mais uns 3 anos. E já estava ficando muito apertado, o espaço estava ficando pequeno. E eu tinha que fazer alguma coisa. Aí comecei a procurar um lugar. Foi quando eu mudei para aquele espaço que muita gente conhece, que é vizinho que é no Empresarial Jordão. Aí eu passei um certo tempo lá, foi quando eu pulei um pouquinho a parte, que eu esqueci de comentar, de um dos meus colegas lá de trabalho, que é o Ricardo, que muita gente conhece ele, que foi uma peça importante também na minha carreira. Eu tenho que agradecer a ele isso também, que ele me deu Impulsionou, né? Impulsionou também. Às vezes a gente ajuda uma pessoa e você recebe em dobro aquilo ali. Porque na época a gente conheceu jogando bola e ele passou a frequentar meu salão para cortar o cabelo. E ele falava que tinha vontade de trabalhar para ele mesmo, que já trabalhou muito tempo em loja de calçado. Foi quando eu dei a ideia para ele, porque você não faz um curso e tal. E ele, rapaz, eu gostei, eu gosto mesmo dessa profissão tua, eu acho bonito e tal. E ele decidiu procurar fazer um curso. Aí a mãe dele morava em Pesqueira, ele fez um curso lá em Pesqueira, um cursozinho básico. Começou trabalhando, porém ele não tinha muita prática ainda, né? E ele perguntou para mim se podia eu passar umas dicas para ele quando ele saísse da loja que ele trabalhava. Aí ele começou a frequentar lá e eu comecei passando umas dicas para ele. E ele foi pegando, ele tinha facilidade, ele tem o dom, né, também. Tem que ter, essa não profissão tem que ter o dom. E ele foi pegando o macete direitinho. Só que eu não tinha espaço naquele local para trabalhar, para botar outra cadeira para trabalhar. Aí foi quando ele saiu da loja que ele estava trabalhando, ele não estava trabalhando mais na loja, e ele estava com um filho para nascer, ele estava com a esposa grávida, e ele estava sem saber o que fazer. Aí foi quando ele disse, não, eu vou alugar um pontinho lá perto da minha casa e tal. Eu até dei uma ajuda para ele, de umas coisas que eu não usava mais, passei para ele. E ele montou o espaço dele. Começou trabalhando lá, um localzinho humilde também, como todo barbeiro começa. Inicia. Aí foi quando a gente começou a trocar muita informação. Ele era um cara muito antenado na internet.
E assim, a gente começou a pesquisar muito, pesquisar, e a gente foi vendo que estava tendo muito curso nessa área nossa. E a gente começou a procurar. Aí, certo dia a gente foi para um evento em Recife. Em Recife, a gente foi para um workshop. E a gente estava assistindo esse workshop. E lá a gente soube que ia ter uma competição ali entre os barbeiros. Os barbeiros. Só que tinham poucas pessoas inscritas. E eles perguntaram se tinha alguém que se interessava em se inscrever na competição. Mas ninguém queria mais, né? Aí Ricardo ficou até me incentivando. Vamos se inscrever? Aí eu digo, rapaz, tu é doido, eu vou não. Um monte de gente aí Eu não era acostumado com isso, né? E tinha muita gente experiente, né? Que ia participar da competição. Eu digo, rapaz, eu tô doido, eu não vou nada. Mas ele insistiu um pouco e eu decidi, eu digo, vamos lá, vamos tentar. Eu digo, vamos participar. Na verdade eu não tinha... Vamos brincar, vamos digamos brincar. assim. Aí a gente foi, fez a inscrição de última hora lá. Aí os caras disseram, mas agora vocês têm que arrumar um modelo. E aonde a gente arrumou um modelo? Sem conhecer ninguém lá. Sem conhecer ninguém. Tava eu e Ricardo, acho que era umas 2 horas da tarde, a gente assim, de sapato social, na Avenida de Boa Viagem, procurando uma pessoa para ser modelo nosso. Aí, e ninguém queria. Não, a gente explicava, a gente vai participar de uma competição e tal. Ninguém queria ser modelo da gente. Eu acho que diziam, oxe, eu vou cortar meu cabelo com esse rapaz que tá aprendendo, hein? Aí a gente foi e voltou. Já voltou desesperançado lá pra sala. Aí eu olhava pros cabelos do pessoal que tava lá na plateia, né? Dizendo, não, mas aquele cabelo ali não é bom pra competição. Aquele ali tá com o cabelo curtinho, o cabelo daquele é bom, mas tá cortado. Sei que por fim a gente conseguiu 2 modelos lá. E participamos da competição. Aí participamos e continuou o workshop deles lá. E no final eles vieram dar o resultado. O resultado. Quem ganhou? Quando no fim anunciaram o vencedor, quem ganhou, eu venci. Olha que legal. Inesperadamente assim, eu não esperava isso. E me emocionei lá na hora. Até tem um amigo meu que estava lá no dia, que até hoje ele só me chama de Chorão. Adriano Chorão. Aí foi quando eu voltei com tudo, né? Eu não vi a hora de chegar aqui para postar minhas fotos lá, E outra coisa, só depois que eles anunciaram o vencedor, foi que eu fiquei sabendo que eu estava concorrendo a uma vaga para participar de um reality de barbeiros que ia ter na TV. Olha que legal. Isso foi em 2016. Aí, um programa chamado The Best Barber Brasil. E eu estava concorrendo a uma vaga para participar do The Best. Nisso, já me certificaram com um certificado de campeão estadual do The Best. E eu fiquei na ansiedade para ir para o reality, né? Para ver como era que ia ser lá, né? Aí quando foi com a data lá marcada, eu fui para São Paulo, lá em Campinas, interior de São Paulo, e eram 30 pessoas competindo 15 vagas para participar desse reality. Pra mim, eu já tava lá e já tava bom demais. Estar entre os 30 já era... Já era muita coisa pra mim. Eu saí aqui de uma cidade do interior e tá lá concorrendo a uma vaga, pra mim já era muita coisa. Então, participei dessa competição lá. Aí não cheguei a vencer, não ganhei lá. E assim, eu vi as pessoas que participaram, que perderam também. É ruim a gente perder, eu sei que é ruim. Mas eu tava feliz demais. Aí eu digo, rapaz, eu vou aproveitar, vou conhecer essa turma aqui. Aí saí tirando foto com todo mundo. Eu tenho que aproveitar meu momento e começar a divulgar o meu trabalho aqui. Porque é muito importante, né? A divulgação, ela é muito importante. Muito, muito. Não é? Isso aí, hoje é essencial
nas redes sociais, a divulgação. É muito importante. Não pode deixar de lado isso aí não. E eu não canso de dizer, não é? Aqui no nosso programa, que é transmitido via web, que a internet é o maior meio de comunicação do mundo. Verdade. Entendeu? Hoje as pessoas estão conectadas na hora do almoço, escovando o dente a todo instante. Justamente. Então, assim, até as redes televisivas, né? Grandes emissoras, têm hoje as suas páginas, os seus Lógico. sites, onde eles passam o programa via internet, porque eu particularmente não consigo assistir um programa que passa mais de 11 horas da noite. Verdade. Eu acho que é você e muita gente, né? Que todos nós somos assim. Graças a Deus, assim, eu tenho um bom conhecimento aqui na cidade. Eu já tinha um bom conhecimento, né? Do meu trabalho aqui. E depois disso aí, foi quando a gente começou a levantar um pouquinho mais o voo, né? Aí eu mudei para outro espaço maior, que foi no empresarial, Jordão. E Ricardo veio trabalhar comigo. Nessa época, o Ricardo estava trabalhando em Pesqueira. Aí ele ficava 3 dias aqui em Belo Jardim e 3 dias em Pesqueira. Ficava indo e voltando. E ele já foi começando a ganhar a clientela dele também, já começou a ficar bem conhecido. Que ele tem uns trabalhos bem bacanas, o pessoal conhece bem o trabalho dele. Então, foi quando estava para sair as inscrições do The Best Barber Brasil 2017, que foi diferente da edição anterior, a seletiva. Foi através de inscrição, e inscrição pela internet. E eu vi lá no site e eu vou participar sim, vou tentar mais uma vez. Sou teimoso. E gostei do E negócio. gostei do negócio. Aí eu fiz um videozinho, que precisava fazer um vídeo para fazer a inscrição. Fiz um vídeo lá falando porque que eu merecia estar lá. E fiz um vídeo eu cortando cabelo, contando um pouco da minha história. Fiz a inscrição e fiquei aguardando sair os selecionados. Quando eu fui ver, tinha mais de 10 mil inscritos para participar desse programa. E Acho que a gente pensa, 10 mil, será se eu vou conseguir? nunca imaginava. Aí foi quando saiu a relação. Desses 10 mil, eles selecionaram 270 pessoas. Apenas 270. Apenas 270. E na região Nordeste foram divididos por região. E a região Nordeste ficou com 23 pessoas selecionadas. Aí eles enviaram para mim um e-mail que a seletiva ia ser em Salvador e que a gente precisava bancar passagem e tinha que levar um modelo também para participar com a gente lá. Eu fiz das tripas coração, mas eu vou. As condições não eram tão boas assim, mas eu fui lá. Inclusive agradeço a Carlos Jordão, que era o dono do empreendimento lá, o prédio que eu tinha um aluguel lá. Ele me deu uma força. Ele disse, não, Adriano, vai lá que você merece. Você merece, e eu agradeço ele, que ele foi uma gente muito fina comigo. Então eu fui para Salvador participar da seletiva e levei um modelo comigo, meu amigo Jai, ele hoje mora na Itália. Levei Jai comigo e fui participar da competição lá. Lá eram 3 competições: cabelo, barba e desenho no cabelo. Fui para a primeira prova de cabelo, passei. Foi a segunda etapa, foi a de barba, passei. Ficamos em 5 no final, para disputar apenas 3 vagas. Foi quando tive que inventar um desenho lá de última hora, que eu estava com uma coisa em mente. Quando chegou na hora, disseram que não era desenho, que não era freestyle. Que freestyle é um tipo de desenho
estilo livre. E o que eu estava em mente era esse, um estilo livre. Só que eles não queriam um estilo livre. Eles queriam um desenho. E eu inventei um desenho lá de última hora. Eu olhei para a logomarca da barbearia que a gente tava, a gravação estava sendo lá. E eu olhei para a parede, eu vi o símbolo da barbearia lá, eu digo, eu vou fazer isso mesmo. Aí foi, seja o que Deus quiser agora. Foi quando eu fiz o desenho, por fim, passei, ganhei também. Aí pronto, foi uma felicidade só. E aí eu já estava dentro do reality. Você ficou entre os 3. Entre os 3 do Nordeste, da região Nordeste. Aí aquilo ali pra mim, inclusive eu fui o único representante de Pernambuco, né? Que as 3 vagas foram 2 pessoas de Salvador e de Pernambuco eu, que estava lá representando a nossa região e o nosso estado. Fui para São Paulo, eles me falaram que tinha que estar com a disponibilidade de passar no mínimo 3 meses. Aí foi quando pesou o negócio. E eu fiquei imaginando como é que eu vou deixar meu negócio fechado aqui e Tanto tempo. Ricardo, nessa época, ele já estava trabalhando com a barbearia dele mesmo e eu estava sozinho. Mas mesmo assim eu tenho a agradecer às pessoas que me apoiaram nesse momento, que foi Carlos Jordão, que ele deixou eu ficar os dias lá sem pagar aluguel. Olha aí, que legal, não é? Ele foi uma pessoa, ele disse, não, eu disse, ó, Carlos, eu fui falar com ele para quando eu voltasse, eu pagava 2 meses em um, mas ele não deixou fazer isso. Ele disse, não, senhor, você vai participar lá e quando você voltar, que você começar a usar de novo o espaço, você vai me pagar. E eu fico grato a ele até hoje, que eu nunca esqueci disso aí. E minha esposa, né, Lady, que é uma figura essencial na minha carreira. Sem ela também nada disso era possível. E foi daí que a gente pode se emocionar, não é? Porque só quem passa todo um trajeto como esse seu é que sabe. Desculpa aí, pessoal. O nosso produtor até também, ele tá... E foi daí Isso que... não corta, viu? Foi daí que surgiu a ideia, né, da Brave. Pode pegar água, produção, e não corta. Desculpa, Pablo. Eu acho que quando é de verdade, Adriano, a gente precisa mesmo mostrar, a gente precisa se expor, a gente precisa sentir o que você está sentindo. Isso aqui é lindo. Tenho certeza que a sua história é inspiração para muita gente que nos assiste, que sabe que a nossa ideia do programa Em Sociedade não é só levar o que está na sociedade em si, levar justamente isso, não é? Verdade. É justamente isso que a gente quer, levar a emoção para as pessoas, é levar as histórias para as pessoas. Foi daí que quando eu estava lá, né, no programa, eu tava bem divertido lá, a gente estava num local muito bom, a estrutura do programa era uma estrutura muito boa, a gente tinha uma chácara linda, um espaço muito bonito lá em Campinas. Acho que você se encantou assim, muito, né? Muito. Que lugar bacana, que lugar né? Bacana. E assim, as amizades que a gente fez lá também. Todo mundo tem uma história bacana. Torna uma família, não é, Adriano? Isso. Todo mundo que estava lá tem uma história dessa para contar. Todo mundo que estava lá é merecedor. Porque todos eles tinham uma história dessa para contar. E assim, a gente estava num lugar muito bonito lá, produção excelente. Eu tive com pessoas da nossa área aqui, pessoas bem conhecidas,
quem é barbeiro conhece os jurados que estavam lá, pessoas famosas, vamos dizer assim. E a história de cada pessoa lá era emocionante, assim, você vê, cada um que estava lá tinha uma história para contar. E assim, eu me vi dentro de um reality que a gente é acostumado a ver na TV, É igual? bem parecido, bem parecido. Fica lá mesmo longe da família, Longe da fica lá família, mesmo sem contato. sem contato, câmeras, Que deve ser difícil também, não é? câmeras. A gente às vezes pensa que, a gente às vezes vê um Big Brother da vida, a gente pensa, isso é frescura, tá chorando, porque... Mas só quem sabe é quem passa. Você tá longe da família é muito difícil. E a gente tava num lugar muito bonito. E a gente, nos dias de gravação das competições, a gente saía dessa chácara e ia para as barbearias locais lá da cidade, que as gravações eram nas barbearias, as competições. E eu passei a conhecer bastante lugar, como é minha barbearia hoje, né? As barbearias grandes. Foi, no caso, nesse sua formato, inspiração. Isso. Onde você... Eita, é assim que eu... né? Eu ficava sonhando com aquilo ali, né? Eu ficava imaginando aquilo ali. E foi quando minha trajetória foi curta, lá dentro do programa, porém foi sem palavras. Incrível, né? Foi incrível, porque todas as pessoas que estavam lá gostaram muito de mim, assim. No dia que eu saí foi um chororô só, todo mundo chorando. Eu fui um dos primeiros a sair, que eu participei, eu fui eliminado na prova de barba, que não é minha especialidade, que hoje eu trabalho mais com corte e tal. Mas foi uma trajetória curta, porém muito bom pra mim, foi show. E daí, quando eu voltei para Belo Jardim, eu voltei arrasado, né? Por ter saído do programa assim, eu pensava que tinha decepcionado muita gente, mas foi ao contrário. A receptividade das pessoas, foi... o orgulho com certeza em lhe ver ter participado, não é? Justamente. Aí as pessoas começaram a me elogiar, me parabenizar. Aí eu vi que tudo aquilo ali pra mim tinha sido um passo muito importante assim para minha carreira. E foi daí quando eu voltei que a gente começou com o projeto. Eu, minha esposa, Lady, que a gente começou a falar, vamos abrir um espaço desse. E ela tudo me apoiou e a gente correu atrás. Que é muito importante, não é, Adriana? A gente ter o apoio da nossa família. Justamente. Né? Daquela pessoa que é quem está com a gente todos os dias, né? Minha família, meus pais. Meus pais são muito importantes na minha vida, porque a educação vem lá de berço. E eu sei do que eles me ensinaram desde pequenininho até chegar até hoje. Se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje. E toda a minha família foi muito importante para mim. Daí a gente começou o projeto, conseguimos alugar aquele espaço lá na Asqueira Campos. Muita gente dizia, não, faz isso. Investimento alto, não é? Muito, muito alto. Se você for ouvir o que as pessoas têm a dizer, você não sai do lugar. Tem muita gente que lhe apoia, que está ali para lhe ajudar, mas também tem muita gente que joga um balde de água fria, assim, quando você vai comentar e tal. E isso, assim, é um conselho que eu dou para as pessoas. É isso que eu quero. O que você diria para as pessoas que querem começar, principalmente na sua carreira, que hoje é o ápice dessa entrevista, né? O que é que você tem, assim, a dizer? O que eu tenho a dizer a essas pessoas é que não tenham medo, não tenham medo. O medo atrapalha muito a gente. Eu já fui assim, e eu sei o que é isso. Se não fosse Ricardo, você não teria nem participado do concurso que você ganhou primeiro lugar. Olha que legal. Justamente. Então Ricardo, veja que
como a gente acabou de falar, né? Tem pessoas boas que lhe impulsionam Isso. e tem pessoas que jogam aquele balde de água Balde de fria. água fria. Ricardo foi aquele que Que impulsionou também. Ele é uma figura importante, assim. É, a gente trabalha junto já há um ano agora, né? Que a Brave está fazendo um ano. estamos comemorando aniversário, Comemorando viu? um ano. E, assim, ele já está comigo lá há um ano. E, assim, tem as dificuldades, a gente tem as dificuldades, às vezes a gente se estressa, como todo serviço. Família. E como toda família, que é o trabalho da gente, Isso. né? Às vezes a gente chega a ficar um pouquinho assim, não, mas estou pegando muito no pé e tal. Mas assim, ele tem que entender, as pessoas têm que entender que a gente não pode levar por esse lado de, de amizade. Amizade é uma coisa, negócios é outra coisa. A gente não pode misturar isso no negócio da gente. E assim, o que eu digo às pessoas é que não tenham medo de sair, de investir, de correr atrás de cursos. Vão atrás, em qualquer que seja a sua área. Não é só na minha área que eu estou falando isso, não. Qualquer que seja a sua área, tem que arriscar. A gente tem que arriscar, não pode ter medo. E tem que investir. Muita gente diz, ah, mas é muito caro, eu vou gastar. Gente, cursos não são gastos, São investimentos. são investimentos. Justamente. E um cara que eu me inspirei bastante foi o seu Elias, como eu falei aqui no início. Que inclusive eu estou indo agora em agosto. Sim, vamos falar, não é? Muito importante, agora em agosto. Agora em agosto a gente está indo para... Eu estou indo para Belo Horizonte, onde já é a quarta vez que eu vou para Belo Horizonte fazer cursos com o cara, mestre, com né? o mestre das tesouras. O cara, é. Ele, seu Elias, para quem não conhece, ele é uma figura bem conhecida na área da barbearia. Ele, esses dias inclusive, está com pouco tempo aqui, passou ele no programa da Angélica, naquele programa Ídolos. Foi um pouco disso aqui que a gente está vivendo hoje. Contando um pouco da história dele. E é uma história bem parecida, assim. E ele é um cara que eu admiro muito, que ele é a simplicidade em pessoa. Para o que ele chegou, o nível que ele chegou hoje. E ele é um cara muito humilde, muito simples. Que isso, Adriano, é muito importante, não é? Demais, demais. É a gente não esquecer de onde veio e não deixar nada subir, né? Nada. Isso aí é uma coisa que eu digo para os meninos lá que estão trabalhando comigo, que hoje temos 4 barbeiros trabalhando com a gente lá, que é o Ricardo, Lenilson é um rapaz de Recife que está trabalhando com a gente aqui. Ele já tem 12 anos de experiência, já trabalhou em várias barbearias e assim, para trabalhar na Brave tem que ser bom. Tem que ser bom. É, tem que ser bom. Tem que ser bom, porque assim, eu penso dessa forma, até chegar onde eu cheguei hoje, eu tenho um nome a zelar e as pessoas que estão trabalhando comigo têm que seguir a minha linha, assim. Não posso deixar cair o... Exatamente. Aí temos o Lenilson e temos também o Vitor. O Vitor é um rapazinho bem novinho, que às vezes o pessoal chega lá, olha pra ele assim, aí vou cortar com ele, porque ele é bem novinho. Ele está iniciando, mas aí, o início dele já tem uma trajetória de uns 2 a 3 anos já na profissão. E eu descobri Vitor, ele trabalhava numa barbearia lá na Coab 1. Uma barbeariazinha pequena que tinha lá, de um amigo nosso lá. Ele trabalhava com ele lá, porém o trabalho dele me chamou a atenção. Aí Ricardo conheceu ele e trouxe ele até nós. E a gente fez só em conversar com ele eu já percebi que eu já gostei da forma dele, porque também isso é importante na contratação. Isso. Você tem que ter o perfil completo, né? Tem que ter, lógico, o dom, a habilidade, mas tem que ter a habilidade, a qualidade e a personalidade. A personalidade, isso é muito importante. E quando eu conversei com ele, eu já vi que ele se encaixava no nosso perfil. E
chamei ele para fazer uns testes lá com a gente. Ele, gostei muito da atitude dele. Que eu disse, Vitor, amanhã tu vem fazer um teste com a gente, aí tu traz uns 2 modelos, traz uns amigos teus lá para fazer uns cortes pra gente ver como é que é o teu trabalho. No outro dia ele chegou com 5. Queria mesmo mostrar Chegou serviço, 5. né? Chegou com 5 garotinhos lá, os amigos dele lá. Nisso aí já chamou Já a atenção. ganhou o coração, né? Aí ele começou fazendo os trabalhos dele lá. E saíram muito bons os cortes. E ao mesmo tempo que ele chegava para mostrar, ó, terminei isso aqui, que a gente ia ver, a gente já dava uma dica para ele. Ó, ficou muito bom. Mas se você fizer dessa forma, fica melhor. Quando era no próximo que ele já ia cortar, ele já fazia da forma que a gente fez, já melhorou. Um detalhezinho, uma coisinha ou outra que já dá uma diferença enorme. Aí ele fez o teste lá e a gente disse, vamos trabalhar. Já vai começar Segura essa o semana, homem. segura o homem. Aí ele começou trabalhando com a gente. Já estamos aí em média de uns 6 meses já trabalhando com a gente. E ele está surpreendendo. Está surpreendendo que Já está sendo já- queridinho dos clientes, dos não é, clientes. Adriano? já tem uma clientela que já liga pedindo para cortar Marcar com com o ele. Vitor, outros com o Lenilson. Cada um já tem os seus clientes. Mas assim, quando chega um cliente meu que não consegue uma vaga comigo ou com o Ricardo, os outros que estão lá, a gente tem a confiança de Dizer, de não indicar, pode não, fazer. pode fazer com ele que é garantido. E é dessa forma que a gente está há um ano aí nessa batalha. Inclusive, nesta semana aí de comemoração, não é? Vocês fizeram alguns momentos lá, Isso. não é? Isso. Ontem estava o pessoal da Mary Kay, não Da é Mary isso? Kay, Que a gente isso. vai passar um trechinho aqui para vocês acompanhar um pouquinho do que rolou. A nossa amiga Pode falar. Adriana, que está trabalhando lá com a gente, fazendo Mais uma novidade, né? limpeza de pele lá nos homens, né? Às vezes os homens têm vontade de fazer essas coisas, mas não tem coragem de chegar no espaço feminino, fica meio acanhado de chegar. E lá no nosso espaço não, o pessoal chega lá, tem a Adriana lá no espaçozinho reservado, que faz a limpeza de pele lá do pessoal. E graças a Deus está sendo sucesso a nossa limpeza de pele lá. Tivemos a visita do pessoal da Mary Kay de Caruaru, que vieram aqui fazer umas demonstrações de produtos. E é isso, é um dos nossos Mais um diferenciais serviço, lá. né? Mais uma novidade, mais um Isso. diferencial. Mais um diferencial, Que ainda vem muita coisa por aí, não é, se Deus Adriano? quiser. Temos projetos, né? Temos bastante projeto que a gente não vai falar agora, a gente não pode falar agora, mas temos Promete pra gente que você volta aqui no programa para contar, por favor, em primeira mão. voltamos sim, se Deus quiser. Adriano, uma coisa que eu queria perguntar, que tem alguns telespectadores, quando eu contei, né, que entrevistar você hoje, e perguntaram assim, pergunta pra ele se ele já passou algum preconceito de que ele era gay. Porque antes, essa coisa de cortar cabelo não era para homem. Tinha um Isso. pouquinho disso, né? Isso, Geralmente era mais aquele senhor que tinha aquela barbearia bruta mesmo, como você falou no início, que você não tinha inspiração, porque aqueles lá que se aposentaram ali continuam daquele mesmo jeitinho. Você passou por algum preconceito? Ou não? Eu não diria preconceito, eu diria algumas piadinhas assim, né? Isso. Tem os clientes, eu não ligo muito para essas coisas não. Tem aqueles clientes que sempre solta aquela piadinha, mas se a gente leva na brincadeira mesmo, na esportiva e... Em casa eu que o diga, né, Adriano? Mas assim, foi uma pergunta que eu achei interessante. Eu digo, eu vou perguntar para Adriano, porque existe hoje mais não, né? Graças a Deus, a profissão de barbeiros cresceu muito, não é, Adriano? Uma evolução aí gigante, onde homens mesmo, macho ou show, estão aí cada vez crescendo mais, inovando mais, não é? Seu Elias é um exemplo vivo disso aí, né? Temos o Seu Elias. Eu falo o Seu Elias porque é um cara que eu me inspiro muito nele. Eu
eu me vejo muito assim, bem parecido à nossa história, assim, ele começou, da forma que ele começou tudo. Mas se eu for citar nomes aqui, temos Tem muitos, muitos, né? muitos. Temos o Eduardo Miller, que é um cara que foi o apresentador do programa lá. Temos o Will Morales, temos Giliane Koviak. São Muita vários, gente muita boa, gente. né? Temos o Edmar Torres, que é irmão do seu Elias. Tem muita gente que fez sucesso nessa profissão. Que antes, eu não via essas pessoas para me inspirar. Mas talvez foi preciso, Foi preciso. não é? Uhum. Tudo na hora que Deus prepara, Tudo na né? hora Tudo de no Deus. tempo certo, não é? Isso mesmo. Então, assim, eu, eu hoje eu posso dizer que eu sou feliz nessa minha profissão. Cheguei na época que eu tentei sair da profissão, eu não me sentia feliz, eu não estava feliz. Mas hoje eu posso dizer que eu sou um homem feliz. Que é muito importante, né? A gente trabalhar com o que a gente gosta. Além de ser uma sorte danada, a gente poder fazer o que gosta é muito importante. Porque eu acho que o resultado flui de uma outra maneira. Quando você faz um serviço com alguém que gosta de estar ali cortando o meu cabelo. É diferente do que quando você chega num local onde você faz um serviço com uma pessoa, que você vê aquela pessoa tá ali pelo dinheiro, ou pela simples obrigação, ou porque a única coisa que ele arrumou foi aquilo lá. Então, fazer o que se gosta Facilita muitas coisas. Quando a gente faz o que ama, tudo flui normalmente, tudo fica mais fácil. É bem mais simples, né? E Adriano, para quem quer achar você, que eu acredito que Belo Jardim, região, não é? Você atende também clientes de fora, não é isso? Tem bastante cliente de fora também, que é as cidades vizinhas aqui. Temos clientes de Tacaimbó, São Bento, Pesqueira, Senharó. Vem muita gente fora. Graças a Deus, Graças não é? a Deus. Mas para quem ainda não conhece o seu espaço, fica localizado Fica localizado na Avenida Deputado José Mendonça, né? A antiga Siqueira Campos. Fica vizinho. Fica ali em frente ao CCAA, por ali. Que é um prédio muito conhecido em Belo Jardim, né? Isso. Número 281 lá. E como é o atendimento, Adriano? Vocês atendem de segunda a sábado ou não? De terça a sábado. Nós estamos funcionando de terça a sábado. A partir das 8 horas, a gente começa a fazer os agendamentos diários. Certo. O pessoal começa a ligar a partir das 8 e a gente faz o agendamento do dia todo. A gente não costuma fazer o agendamento para o dia seguinte. Até por uma questão de logística nossa mesmo, assim. A gente decidiu fazer dessa forma. E a gente funciona de 8 a 1 da tarde e volta às 3 e trabalhamos até 7h40 mais ou menos. 7h40 da noite é o último atendimento que a gente faz. E tá todo mundo convidado aí, que quiser comparecer lá na barbearia. Quais são os serviços que a barbearia hoje oferece? Uma infinidade de serviços. A gente tem o corte, né? Temos a barboterapia, que é a barba com toalha quente, que os homens gostam muito, que é bem relaxante, né? Você tá lá sentado em umas cadeiras bem confortáveis. Temos um ambiente climatizado. Também temos serviços de progressiva masculina, botox masculino, luzes, sobrancelha, limpeza de pele. Que é agora o mais novo serviço, É o mais novo serviço. E também temos uma linha de produtos para o público masculino, né? Que é bem... Antigamente era bem difícil da gente encontrar, né? Geralmente a gente usava o shampoo da mulher, o creme de cabelo da mulher, mas hoje a gente tem o nosso espaço, o homem tem o espaço dele, onde temos pomadas para cabelo, temos shampoo específico para o cabelo masculino, shampoo 2 em 1, temos shampoo para barba, temos balme para barba, que é um creme para barba, Menino. óleo
óleo de barba também. É uma infinidade de produtos que vocês estão convidados a conhecer lá no nosso espaço. Olha aí, a mulherada que quer presentear aí, tá chegando aí o Dia dos Pais, né? Isso. Querem presentear seus papais, seus vovôs e seus namorados e maridos até no dia a dia. Então, vão à Brava Barbearia, que lá tem essa infinidade de produtos, Isso. né? E também temos o nosso espaço lá, nós temos uma sinuca, né? Onde o pessoal ali, quando estão esperando Que já ali, virou tradição também, né? virou O joguinho de tradição. sinuca, A tem a Tem cervejinha. uma cervejinha gelada lá. Inclusive, E dizem que é bem. ela tá bem famosa lá por ser uma das mais geladas da cidade. Eu não sei se é a mais gelada, mas todo mundo elogia, diz que é a mais gelada da cidade. Olha aí, que legal. Quem quiser ir lá conferir, temos lá. É um espaço praticamente completo para o público masculino, não é? Onde você vai e sai de lá muito contente, Uma boa conversa. uma boa com conversa. os amigos e um espaço bem agradável. E sem contar no serviço de total excelência, né? Isso aí é uma parte que a gente exige muito, né, dos nossos barbeiros. Porque nada adianta a gente fazer Uma estrutura bonita, com um bonita serviço e não mal ter um feito. serviço de qualidade, não ter um serviço profissional. Então eu pego muito no pé da turma lá pra gente fazer o melhor da gente. Cada cliente sentar na nossa cadeira e dar o seu melhor lá. Para que o cliente ele volte para nós. Eu não quero o cliente só por aquela vez ali. E o cliente, né? Eu já ouvi falar muito isso, que o cliente homem, o público masculino é um cliente muito fiel. Bem fiel. Não é, Adriano? Você me lembrou bem agora porque eu fico até emocionado quando eu vejo chegar lá uns clientes meus que chegavam lá pequenininho, eu cortava o cabelo dele nas cadeiras infantis e hoje eles chegam lá para fazer um corte de cabelo comigo e às vezes vai lá para fazer a barba, para você ter uma ideia. Olha que legal, né? Os clientes vão lá fazer a barba e eu olho assim, eu digo, rapaz, eu cortei o cabelo desse rapaz pequenininho na cadeira infantil aqui. E assim, e desde aquele tempo que eles sempre só cortam comigo, fideliza mesmo. É um público bem fiel. Bem fiel. Poxa, olha, eu quero encerrar esse programa te dizendo que eu estou muito feliz. Eu já conhecia você, meus filhos cortam cabelo com você. E o nosso produtor, olha, ele, né? Também, Fausto aí. Fausto. Eu só estou te admirando mais ainda, né? Eu espero que a gente consiga firmar uma parceria aí, se Deus quiser, mais na frente. E que eu possa continuar divulgando o seu trabalho, que é espetacular, de alta qualidade. Obrigado. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo de coração, né? Sua história com certeza é um espelho para muita gente. Quem não conhecia agora vai conhecer, não é? Porque muita gente conhece o Adriano da Brava Barbearia, daquela estrutura, não sabe do início, né? Não tem noção de tudo isso que você contou pra gente. Verdade. Não é? Então, eu acho que esse espaço foi muito bom, né? Pra mim, pra você e para o nosso público que nos assiste também, um público fiel, graças a Deus. E mais sucesso. Que você continue exatamente esse cara que nos emociona, né? Que tem essa humildade, que é transparente assim no seu olhar. Eu estou muito, muito feliz. E a gente chora mesmo, porque a gente sente isso. Hoje, eu conversando com a proprietária da loja Top, que me veste, inclusive, estou usando o look Top, e ela disse, diga a ele no ar que eu sou fã dele. Ele não sabe disso, mas eu sou fã pela pessoa que ele é. Obrigado. E ela se arrepiou todinha. Ela disse, eu tô arrepiada, porque diga a ele, por favor, eu vou dizer no ar. Jocélia, eu estou aqui dando um recado. Muito obrigado, Jocélia. Eu não sabia dessa admiração que você tem aí por mim. Fico muito agradecido e emocionado também. Por saber que tem pessoas que admiram o trabalho da gente, admiram a pessoa às vezes, né? Que eu não sei, às vezes pode ser o meu jeito, mas enfim,
Quem já era Obrigado, e seu... amanhã eu vou aí dar um abraço em você, tá? Vá. Quem já era seu fã, quem já lhe conhece do trabalho de barbeiro, com certeza agora eu tenho certeza que vai lhe admirar muito mais e vai se espelhar, viu? Né? Que é o mais Deus importante. É a gente. Tem gente que fala, fulano me copiou. Eu não vejo por esse lado, Adriano. Não. Eu vejo assim, não me copiou, eu inspirei. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Inspirar as pessoas para que elas façam como a gente e que tenham tanto sucesso como a gente. Lógico. Inclusive assim, eu vejo que as barbearias aqui de Belo Jardim melhoraram muito depois do nosso espaço. Não sei se foi uma inspiração nossa, Foi, mas com às certeza. vezes, mas às vezes é bom, né, que isso aconteça para o potencial da nossa cidade só alavancar, né? Exatamente. E a gente ser uma referência em região. Olha aí que bonito. É isso que a gente tem que dizer às pessoas. Não copiaram, elas se inspiraram. Inspiraram. Não é, Adriano? Muito bem. Então, agora para a gente encerrar aqui com chave de ouro, eu quero fazer um ping-pong. Ping-pong. Topa? Vamos lá. Você vai me responder com uma palavra. Eu Pode? vou tentar. Vamos lá. Sua maior dificuldade? Dificuldade. Dificuldade, eu acho que me expor. Sua timidez? Timidez. A minha dificuldade é a timidez. Até que a gente às vezes, no início eu estava mais tímido aqui, né? Mas a gente vai se soltando aos pouquinhos. O seu medo? Medo? Medo é perder as pessoas que eu amo. A sua inspiração? Inspiração como pessoa, meu pai e minha mãe. E como profissional, o seu Elias. Seu Elias? Seu sonho? Meu sonho, eu acho que é o de todo profissional, né? Crescer na profissão, ficar conhecido e inspirar mais pessoas, né? Qual a sua força? Jesus. Bem, eu acho que foi lindo estar com você. Eu te desejo muito, muito, muito mais sucesso. Muito obrigada por estar aqui comigo, me presentear nesse programa, não é? Depois da gente ter conversado tantas vezes e hoje a gente conseguiu gravar e tenho certeza de toda essa emoção, de toda essa história, o quanto vai servir para as pessoas. É um programa que vai estar no ar para sempre. É um link que a gente vai compartilhar para sempre. Se Deus quiser. E eu só desejo que esse programa te traga mais sucesso e abra mais portas. Obrigado. Grandes portas, porque você merece. Obrigado. Muito obrigado, Adriano. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigada mesmo. Obrigado a você. Eu que agradeço. Agradeço ao espaço aqui cedido por contar um pouquinho da nossa história e agradecer ao povo belo-jardinense pelo sucesso da Brave. E é isso aí. Toda minha família, minha esposa, meu filho. E é isso. Obrigado. E até o próximo Em Sociedade. Fiquem com Deus.